Aleluia. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Podeis assentar, gente, fiquem à vontade, por favor. Eu estou pedindo para o pastor Genilson e a Yara sentar aqui. Senta aqui, dá um lugar para o pessoal que está ali, em pé ali. Você que estiver em pé, pode vir sentar aqui na frente. Ficar tomando o lugar dos outros, tem um lugar aqui. Tá bom? Glória a Deus. Desejar, quero louvar a Deus pela tua vida, por estar aqui hoje, pela vida do pessoal da igreja. Deus é fiel também, que está aqui. Manda um abraço também para a Bispa Nivan, amém? Que Deus possa abençoar cada um dos senhores. Não era eu que iria estar ministrando, tá? Era um pastor, só que ele nos ligou ontem à noite e disse que não ia dar para ele vir, porque ele ia estar trabalhando, entendeu? Ele já tinha deixado isso bem claro para a gente, que se ele fosse trabalhar não ia dar para ele vir. Eu falei, não, tudo bem. E ficamos em oração, e ele avisou ontem à noite que não dava para ele vir. Estou aqui, vou estar ministrando uma palavra no teu coração. Só peço uma coisa, abra o teu coração. Deixe que Deus fale contigo. Eu pedi para os pastores subir aqui em cima, porque aqui todo mundo apanha de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo apanha junto. Amém? Você que está com a palavra aí na mão, com a Bíblia, abra ela em Jeremias 17. Amém? Jeremias 17. Todos acharam? Quem não achou, fala, espera um pouco. Espero, sem problema nenhum. Eu tenho uma boa notícia para vocês, eu não vou trabalhar hoje. Você vai trabalhar, Alex. Você não vai não, né, mano? Não vai não, Alex. Ó. Coisa, né? Então vamos esticar, Manuel, não? Vai esticar? Brincadeiras, né, gente? Eu prometo que vou tomar o teu tempo, tá? Então amanhã eu acabo. Todos acharam? 17:14 diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. E há os que vivem me dizendo: aonde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e te pedimos, fala conosco em espírito e em verdade, Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando olhamos para esse texto de Jeremias, logo nós buscamos a história deste profeta. Como foi dito nos 2 dias anteriores, Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Mas não pelo fato dele ter tristeza dentro de si, mas pelo que ele viu o povo fazendo e aquilo comia ele por dentro. Então ele é tido como um profeta chorão por muitas pessoas. Mas quando nós enxergamos a história de Jeremias, nós vemos lá no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, e o convite que Deus chama para ele, ele logo procura escapar. Porque ele diz, olha, eu sou como uma criança. Só que Deus diz para ele, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Jeremias se levanta, e quando nós olhamos lá no capítulo 1, ao qual é esse chamado, Jeremias estava com cerca entre 19 a 20 anos. Bem novo ele estava. Mas era um rapaz totalmente voltado para Deus. Uma das primeiras profecias de Jeremias, quando nós olhamos no capítulo 2, ele repreende o povo. E quando nós observamos lá no capítulo 8, ele falando da apostasia daquele povo. Um povo que estava distante de Deus, que tinha se distanciado do Senhor, e toda hora o Senhor querendo criar um relacionamento juntamente com eles. No capítulo 10 nós vemos um pacto sendo quebrado, ao qual Jeremias também começa a alertar o povo acerca de tantas coisas.
Só que no capítulo 14, nós vemos Jeremias intercedendo pelo povo. Ele chega a interceder de um jeito que Deus diz: não ore, porque eu ouvi a sua oração. Só que a preocupação de Jeremias com o povo era tão intensa, que algo levava ele simplesmente a profetizar, porque era tudo. Até que ele fala sobre o cativeiro que estava vindo, e também que Deus ia dar alguns livramentos, guardar alguns. Mas quando nós olhamos no capítulo 17, temos Jeremias sobre o pecado de Judá. E Jeremias ainda vai além, ele expressa, leva a entender que nós precisamos confiar. Porque no próprio capítulo 17 ele diz: confia no homem, não é no outro homem. Às vezes nós falamos que é no outro homem, a Bíblia não diz que é o outro homem, diz que é no homem, é em si mesmo, eu confiar em mim mesmo. Jeremias está totalmente em Deus, uma confiança totalmente voltada para ele. Até que Jeremias chega no versículo 14, e ele começa a falar algo interessante, que foi o qual que eu te li agora. Jeremias diz: cura-me, Senhor. Jeremias estava sendo levantado como um profeta de uma geração. E isso me turbou o pensamento, porque eu estava vendo um profeta que não estava dizendo cura o povo, mas dizendo cura a minha vida. Cura a mim primeiro. Porque nós temos, às vezes, as nossas orações de curar fulano, fazer isso com ciclano, mas nós, como nós estamos? Como nós entramos na final? Nós pisamos, ou quando nós saímos daqui e entramos em nossa casa. Por isso eu fiquei perturbando o meu pensamento. Ele está profetizando, ele está falando do amor de Cristo, mas ele está reconhecendo que ele que está precisando de uma cura. Ele estava reconhecendo que ele estava precisando de algo dentro dele, que ele não poderia fazer. Porque existem coisas dentro de nós que por mais que você ore, por mais que você faça isso, por mais que faça aquilo, parece que não acontece. Existem coisas dentro de nós que necessitam de um tratamento de Deus. De nós entrarmos na sala do consultório do Senhor e preocupar simplesmente em relaxar e dizer: cheguei, e eu estou neste ambiente, e nesse ambiente eu não tenho um domínio, é o Senhor que me domina. Jeremias estava clamando por uma cura dentro. Sabe, um dos maiores problemas que nós estamos vendo nos últimos tempos? Crentes feridos. E crentes que se feriram. Porque existe o ferido e existe o que se feriu. Ele mesmo se feriu. Ele mesmo se machucou. E nós vemos muitas vezes uma camada desse tipo de pessoas que estão desse jeito e às vezes estão até profetizando. E às vezes estão até pregando, e às vezes está cantando, mas quando chega em casa, às vezes está igual na mãe, tira a veste, e olha dentro de si, vê as feridas, as marcas que ainda estão. E muitas vezes ela vai chegar e dizer, mergulha, mas ela em si mesmo já não tem mais força para mergulhar. Sabe o que eu amo quando eu vejo Jeremias falando isso? Porque era o primeiro passo de todo ser humano, é reconhecer a sua condição. Se você não reconhece a sua condição, se torna difícil de Deus operar em você. O primeiro fator que nós temos que ter é reconhecer qual é a minha condição hoje. Porque a condição que você vive hoje não diz qual será o seu futuro. É só uma condição passageira que você está passando. E às vezes dentro dessa condição, às vezes nós nos camuflamos. Nós colocamos uma roupa bonita. Nós colocamos um terno bonito. Nós levantamos a mão.
Mas quando saímos e chegamos à nossa casa, vemos que as feridas ainda estão. Por isso, o primeiro fator de Jeremias, apesar de estar profetizando para o povo se consertar, para o povo se endireitar, para o povo andar na graça de Deus, o primeiro fator dele foi reconhecer a sua condição. E reconhecer que ele estava precisando desta cura. Esta cura que ia transformar a vida dele. Interessante que Jeremias fala isso no capítulo 17, no versículo 14. Mas no capítulo 20, no versículo 9, nós vemos Jeremias falando uma coisa totalmente diferente, ao qual Jeremias chega no ponto de dizer: eu não vou pregar mais no teu nome, porque toda vez que eu estou pregando, algo está me acontecendo. Jeremias pede a cura no versículo 14. Só que no capítulo 20, Jeremias está a ponto de desistir. Jeremias está a ponto de parar. E ele chega a falar com o próprio Deus: chega, eu não quero mais. Não adianta o Senhor me conduzir. Não adianta o Senhor falar. Mas quando nós olhamos no final do versículo 9, ele diz uma coisa interessante: que os ossos dele começou a queimar. Os ossos dele vão arder. Então, com que jeito nós saíssemos? A profecia de Jeremias era juízo sobre a casa de Judá. Era profecia de conserto. Eu quero te trazer algo nessa noite. Deus quer nos curar? Quer. A pergunta é: queremos nos consertar? Essa é a pergunta. Porque a palavra é ministrada, os louvores é cantado. Vocês estão aqui, cada um tem um ministério, congrega em outro ministério. Tem outros irmãos que congregam aqui, outros congregam em outro lugar. E eu creio perfeitamente que a palavra que eu estou ministrando aqui não é diferente que é pregada na tua igreja. Não é diferente. Porque Deus está querendo sarar uma nação que está distante dele. Deus está querendo curar um povo que se distanciou dele. Não é um povo simplesmente que vem para a igreja para louvar, dizendo: eu estou adorando. Não. Às vezes nós estamos louvando, mas os nossos pensamentos estão longe do Senhor. Por isso Jeremias está dizendo: essa cura não é simplesmente na carne, mas é na alma, aonde me atrai novamente para ti. A cura que Deus faz dentro de nós, Ele faz para nos atrair novamente. Ele nos faz para lançar a gente fora. Ele não faz uma cura para deixar a gente jogado. Um dos maiores problemas é que recusamos o tratamento antes da cura. Porque toda vez que você é médico que está com alguma coisa, passa um tratamento primeiro. Ele não te dá cura. Ele dá um tratamento. Toma um remedinho aqui, toma um negocinho ali, toma um gole d'água ali. Ele vai te receitar algo que é um tratamento. E muitas vezes nós saímos do médico
E às vezes estamos até com dinheiro, mas não foi nada não. A gente deixa para lá, não compra nenhum tratamento. Aí automaticamente essas feridas, elas vão ficando inflamadas. Ela vai inflamando com o decorrer do tempo. Porque uma coisa mal cuidada, ela vai gerar um problema lá na frente. Todo negócio que você sentir no corpo e o médico te receita, sei lá, um antibiótico, qualquer coisa assim, e você não toma, automaticamente lá na frente, talvez você vai ter que tomar uma coisa mais forte. Jeremias está dizendo: eu estou precisando de um remédio, Senhor. E esse remédio eu não consigo comprar na esquina. Esse remédio eu não consigo comprar no bar, na farmácia. Esse remédio ele só vem do alto. Esse remédio, quando ele vem, ele sara totalmente por dentro. Eu não sei se você sabe que algumas doenças nossas, primeiro, antes de chegar no nosso corpo, é gerado dentro de nós, na nossa alma. Você sabia que tem pessoas que precisam libertar a alma? Que está presa. Ela está presa. E não vai refletir o que está dentro. Ele está dizendo: eu preciso de um algo. Esse algo é teu. Esse algo vem de cima. Quando eu vejo Jeremias dizendo: cura-me, Senhor, eu começo a enxergar um homem de joelho, talvez chorando, se derramando, implorando para que Deus transforme a vida dele. O homem se deleitando totalmente no Senhor, porque ele sabia o que ele estava pedindo não era um algo comum. Era um algo que precisava transformar a vida dele. Porque você não pode sair de um lugar e dizer: hoje estou curado, e amanhã está doente do mesmo jeito. Não, o Deus que cuidou de você, o Deus que te curou, Ele te sara totalmente. Você se lembra daquela mulher que foi dito já aqui nessa noite? Ela disse: eu só preciso tocar. Eu tocando eu vou ser curada. Ela não disse que tinha que fazer isso, só disse: eu só preciso tocar na orla dele, mais nada. E quando eu tocar, automaticamente eu vou ser curada. E o texto nos diz claramente que ela toca e ela sai curada. E quando Jesus acaba de chegar, ele estava esperando Jesus no monte e disse: se tu falar que não, eu vou embora. Mas se tu falar que sim, tu pode me curar nessa noite. Ele sabe por quê? Porque ele já estava. Primeiro que nós precisamos entender para se renda a Deus. Porque você já deu a sua vida para Ele. E se você deu a sua vida para Ele, ela não é mais tua. É Ele que manda, é Ele que domina. Não posso ser livre, entre aspas. A partir da vida, eu não tenho mais liberdade. A minha liberdade é Cristo. A liberdade é Deus. Primeiro fator que precisamos compreender. Um dos maiores problemas é que somos resistentes ao Senhor. Às vezes Deus está com carinho, com amor. Vem aqui, minha coisinha linda. Eu quero tratar da tua ferida, meu gato. Senta aqui, minha gatinha. Aí você fala: não quero. Ele fala: vem aqui, vem. Você fala: não, não vou. Fala: tá bom. Daqui a pouco a ferida vai crescendo um pouco. Aí ele vem de novo e diz: olha, agora não é a hora. Até que chega um ponto que ele para tudo e fica em silêncio. E o silêncio de Deus, porque a correção, porque como somos corridos ainda estamos ouvindo a voz. Mas quando ele silencia dentro de nós, o nível de doença aumentou. O nível foi elevado. Não vai ser qualquer um tipo de tratamento. Não vai ser qualquer coisa. Você vai precisar ter que se dar mais agora. Você entende que no começo você precisava apenas um pouco e seria curado?
Se passa-se o tempo, você vai ter que se entregar mais para ser curado. O maior problema é resistência a isso, que nós esperamos chegar no limite de todas as coisas. O ser humano, muitas vezes, ele espera chegar à última instância, o último momento, para ele gritar pela misericórdia do Senhor. Aquele cego, ele estava simplesmente à beira do caminho, mas quando ele ouviu o passo, quando ele ouviu pegada, quando ele começou a ouvir o que estava todo mundo dizendo, ele talvez perguntou, quem está vindo aí, quem está vindo aí? Disseram, é Jesus. Aí ele já grita, Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peraí, ninguém disse que ele era da geração de Davi. Mas quem está precisando, reconhece Jesus longe. E não precisa olhar, é só no andar dele. Ele grita intensamente, porque ele precisava de uma cura. E o povo estava dizendo, irmão, para de gritar. Ele diz, calma, quem está precisando é eu. Quem está precisando, irmão, ele grita, ele esperneia, ele vai a um encontro. Se você chegou aqui nessa noite, você está vindo a um encontro. Eu não sei qual foi o teu coração, porque a gente temos que parar de achar que Jesus simplesmente para ir embora. Não. Temos que entrar no culto para viver a excelência de Deus em um culto. Não é simplesmente chegar no culto, a gente levantar a mão, gritar, dar todas, pronto, não. O reflexo do culto vai refletir quando você sair daqui e for para a tua casa. Tem que refletir tudo isso dentro de você. Aonde você for amanhã, alguém vai olhar, peraí, opa, tem algo diferente dele. E você vai olhar claramente, ei, eu fui curado ontem. E quem me curou, deixou bem claro comigo, assim como Jesus fez com aquele paralítico, pega o teu cama, pega o teu leito, vai embora, anda, não olha para trás. E ele já pega a sua cama, já pega e já vai embora. Ele não se preocupa com nada. Até que alguém que nunca orou por ele, nunca falou com ele, viu isso. E quando ele estava paralítico, ninguém foi lá orar por ele. Aí eles dizem, olha, não é lícito você levar porque é sábado. Ele diz, aquele que me curou, ele me disse, aquele que transformou a minha vida, ele disse para mim ir embora, levantar. Você não pode ficar entrando em culto, ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. Eu não dá para terminar a palavra e continuar do mesmo jeito. Nós temos que ter uma mudança, nós temos que ter uma diferença, nós temos que ter um algo dentro de nós. E não... Eu gosto de dizer aqui sobre esse lugar que o povo está se lixando para a nossa pregação. Eles querem ver Cristo brilhando em nós. Ele quer ver o Cristo que eu prego, que você prega, que você louva, que eu adoro na tua vida. Porque se você diz que ele é bom, ele vai ter que ser bom. Se você está dizendo que ele cura, ele vai ter que curar. Porque dizer que Jesus cura o irmão e eu continuar doente, não. Todo o processo começa comigo, para depois você transmitir. Jesus é você. Há casos que nós vemos claramente que às vezes Deus insistiu em uma pessoa e disse bem claramente com Paulo. Olha, Paulo disse, eu orei 3 vezes, tinha um espinho na carne. Ele disse, olha, minha graça te basta, continua fazendo a obra. Só que nosso caso é diferente. Nós precisamos de uma geração curada. Eu não sei se você percebe o que você vai deixar quando você for embora. Como falar de... Porque você carrega um título, homem de Deus, mulher de Deus. Você não tem nem mais nome, irmão. Você perdeu o teu nome. Se você não sabe disso, eu vou te informar. Você te chama de crente, te chama de doido, chama de tudo. Do teu nome não chama. Chama de qualquer coisa, mas o seu nome muitas vezes se esquece. E quando você for, o que você vai deixar para a próxima geração, para quem está por vir? De você olhar o teu filho e dizer bem assim, opa, calma,
quando eu e vieram pegar os 2 filhos, ela chega diante do profeta e diz bem assim: peraí, ele era o teu servo, ele seria o Deus Altíssimo. Ela primeiro disse: o meu marido do Deus que você serve. Eu dizer, meu pai tem clamado a Deus. A minha mãe, ela tem clamado a Deus. Ontem a missionária estava pregando aqui, ela fez um testemunho e ela falou bem rápido, que às vezes o filho dela saía e o filho dela corria para dizer que ela estava orando. E eu achei aquilo muito interessante, porque por mais que ele não tenha visto o impacto que ele via, minha mãe está orando. Minha mãe está buscando. Nós vamos deixar algo para essa geração, porque nós estamos passando, irmão. A maioria aqui já está com mais de 40. Quem tem menos de 40 sou eu. Vocês têm mais de 40. Não, você não. A maioria, você não. Isso aqui é meu papa. Temos mais de 40. Tem uma geração vindo que já está dizendo, vai para o caixão, vai. Tem uma geração empurrando a gente. Só que a gente ainda tem lenha para queimar, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda. Você ainda vai queimar. Pastor, eu estou velho. Que velho nada, rapaz. Agora que você começou a viver a essência de Cristo em você. Pastor, não tenho mais pique para isso. Quem que é isso? Com 40 anos tá desse jeito? O velhinho já está com 80 aqui, né? Né, meu velho? 77. Olha o pique dele. Deu um pulo aqui no altar que eu falei, Jesus, o altar está firme. Sabe o que eu quero te dizer? Nós somos encarregados por uma geração que está por vir. Eu não sei se você lembra da cidade de Nínive, onde Deus queria curar aquele povo. Deus queria sarar aquele povo e tinha um profeta chato, porque ele não queria que Deus curasse, simplesmente por capricho dele. Porque ele achava, eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Se Deus está falando que quer curar, que cure. Se Deus quer abençoar, que abençoe. Eu não quero saber se ele fez isso, se ele fez aquilo ou deixou de fazer. É ele e Deus lá na frente. Ele que vai se acertar com Deus. Aí o profeta pega, irmãos, e faz algo interessante. Fica batendo o pezinho, fazendo o bico. Não vou. Pega um barco, vai para outra direção. Bonito. Achando que vai se escapar de Deus. Deus deixa você ir, irmão. Não tem problema não. Irmão, se você acha que você pode fugir, Deus vai deixar. Não se preocupa não. Para cada Jonas tem uma baleia, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Sossegado. Para cada Jonas tem uma baleia. Não se preocupe, tá? Pastor, mas eu não quero mais. Não se preocupe, irmão. A baleia tem a tua medida, tem o teu número. Você cabe certinho na goela dela. Pode ficar sossegado. Mas você precisa ser curado. Aí Deus pega, cura aquele povo, porque quando o povo ouviu a palavra, mesmo que aquele desviado estava desleixado, era 4 dias para pregar, ele pregou no dia. Em um dia só ele roda a cidade todinha, senta e fala, olha, vai acabar tudo. Aí o povo pega, ouve a palavra, entra no coração, muda o pensamento, Deus começa a curar o povo e o profeta chateado lá em cima. Sabe por quê? Porque Deus não depende do profeta para nada. Não depende. Se eu estou achando, se você está achando, se nós estamos achando que Deus depende da gente para alguma coisa, nós estamos enganados. Não, se não for eu fazendo, pastor, nada vai acontecer, irmão. Você está enganado, irmão. Você está enganado. Aí Deus pega, cura todo um povo, uma nação, de uma vez só. Aquela geração de Nínive, ela foi curada. Foi transformada. Mas a próxima geração, você vê no profeta Naum, foi destruída. A outra geração não quis saber de Deus, então foi destruída. Nós vivemos em uma geração onde muitos já não querem mais saber de Deus.
De 10 pessoas que você sai perguntando na rua, que talvez ela não profira a fé de cristão, ela vai dizer claramente: eu não acredito em Deus. Deus para mim é um conto de fada. Ela simplesmente vai dizer que não tem sentido. Então como vai ser nós não buscarmos aqui dentro de nós? Você já parou para pensar o tipo de pessoa que vai ser formado depois? Porque pessoas doentes geram pessoas doentes. Pessoas que estão doentes, ela vai sempre gerar pessoas doentes dentro dela. Quem encostar perto dela vai ficar doente. Não tem jeito. Parece Covid. Sabe por quê? Quer viver o processo de cura. Mas Jeremias está dizendo: o processo aí, no céu, ele está reservado para mim, eu quero. Se tem um processo de Deus sobre a tua, aceita. Porque nem todo crente, nem sempre na nossa vida vamos viver de vitória em vitória. Nem toda a nossa vida, irmão, vamos viver dando risada. Tem dia, deixa eu ver, chora. Mas vamos chorar. Aonde a lágrima parece que não vai parar. Mas a Bíblia nos diz uma coisa bem clara: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque todo processo de cura precisa gerar dor. Precisa. Se você acha que o processo de cura não gera dor, irmão, você está enganado, ele gera dor. Os remédios servem para quê? Aliviar. Não tome o remédio, se sinta aliviado e vá embora. Não. Se você tomou o remédio, você precisa entender: eu preciso de um tratamento. Eu preciso ser tratado por dentro. Eu preciso ser transformado aqui. Porque por fora eu consigo me transformar. Coloca uma blusa, coloca um terno, coloca alguma coisa que aparentemente possam dizer que eu sou cristão. Mas por dentro, esse que é o maior processo na vida cristã. Deus não quer curar pessoas por fora. Deus quer curar pessoas por dentro. Por isso que Jeremias está dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado. É um pedido e uma afirmação. Se tu fizer, já está feito. Eu vou ser curado. Mas há um pedido. Há um algo que Jeremias está dizendo. E interessante é porque, se nós formos na profundidade desse texto, Jeremias está apontando aonde está doendo. Porque não adianta você dizer: bem assim, está doendo aonde? Ah, é uma dor que vai na barriga, passa pelas costas. Não, irmão, essa dor tem que parar em algum lugar. Ela tem começo, mas ela precisa parar em algum lugar. Porque ela precisa ser tratada em um lugar, em um ambiente. Talvez você não pode ser tratado aqui, mas no ministério onde você congrega, você precisa ser tratado. Na tua igreja, você precisa ser tratado. E o maior princípio de todas as coisas é: reconheça aonde você está precisando. Reconhecer aonde eu estou precisando. Não simplesmente coloque a sua armadura e diz: eu estou pronto para a guerra. Não. Tire a armadura. Vá mergulhar. Mas eu não tenho nada. Mergulhe. Porque no segredo de todas as coisas é mergulhar. Enquanto você não mergulhar, irmão, não vai haver cura. Era bem claro para Naamã: mergulhar 7 vezes nesse rio. Se quiser. Se não quiser, você vai continuar sujo. Mas não é necessário. Quando nós olhamos Jeremias dizendo: é necessário mergulhar, é necessário entrar, é necessário ir totalmente na presença de Deus. Na verdade, não está. Não. Porque se fosse fácil ser crente, essa pracinha estava cheia de crente. É difícil mesmo, meu irmão. É difícil, luta, problema, muita coisa. Vai ter
você vai querer desistir, vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando passa a sua mente em desistir, você diz, eu preciso caminhar. Porque para onde eu vou, como Pedro diz, para quem nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. É isso que precisamos compreender. Esse pastor não é diferente de nenhum de vocês, irmãos. Às vezes a nossa responsabilidade não é diferente. De estar orientando, de estar conversando, é diferente, é uma responsabilidade que nós temos. Mas se chegou momentos em nossas vidas, irmão, que muitas vezes nós queremos desistir, queremos parar, assim como Jeremias está fazendo. Querendo parar, tem hora que nós queremos parar e dizer, Senhor, não dá mais. Só que há algo ao qual foi selado, uma aliança ao qual foi colocada que ela não pode ser rompida. Por mais que você queira romper a aliança, Deus não rompe com você. Ah, Deus, eu quero uma folga, vai lá. Dá uma volta. Vai lá, não se preocupa. Aí muitas vezes nós vamos como um filho pródigo. Voltamos como filho pródigo. Mas o filho pródigo só voltou porque ele precisou reconhecer. Senão ele não ia voltar. Todo o processo de cura dentro da Bíblia era necessário quem estava precisando da cura reconhecer. A mulher, ela tinha que ela reconheceu. O cego, ele reconheceu. O leproso, ele reconheceu. O paralítico, ele reconheceu. Deu até uns argumentos naquele tanque de Betesda. Mas Deus disse, olha, bem claro, Jesus disse bem claro, vai-te embora, rapaz. Todo o processo precisa de um reconhecimento. Se não reconhecer, você vai continuar do mesmo jeito. Eu vou continuar do mesmo jeito. Nós vamos continuar do mesmo jeito. Por um único fato de não querer reconhecer o que Deus quer fazer em nós. Por isso Jeremias diz, cura-me, serei curado. Só que a cura de Jeremias não era uma cura comum, irmão. Porque em seguida ele diz, salva-me e serei salvo. A cura de Jeremias que ele estava pedindo era uma cura para salvar a vida dele. Talvez a ferida que Jeremias tinha naquele momento estava separando da salvação de Deus para ele. Pastor, mas ele era profeta. Irmão, não tem problema não, irmão. Que a pessoa acha, eu sou profeta. Profeta adoece também. Pastor adoece também. Por isso sempre ore pelos seus pastores. Tá? Ele é um homem, ele é mulher igual a você, tá? Tem hora também que ela... Então ore sempre. Se às vezes é difícil para você, que não vai cuidar de um povo, imagine para ela ou para ele que vai cuidar de um povo. Se torna mais difícil ainda. Imagine se está difícil para você e ele vai ajudar você com o seu problema, vai se tornar mais difícil ainda para ele. Porque às vezes nós, pastores, achamos que temos a solução para todo mundo. Achamos que balançamos a varinha, irmão, olha, fala o seguinte, está receitado aqui para vocês. 3 horas de oração, 4 horas de jejum. Não, irmão. Tem hora que não é jejum, nem é oração, é a proximidade com Deus. Porque você pode jejuar e orar e não estar próximo dele. Então, tudo que você fizer, não é o teu corpo, é a tua mente que tem que ir. O corpo que tem que estar na igreja, é a tua mente primeiro. É o teu entendimento que vem primeiro. Para que eu estou indo? Ele vem primeiro o entendimento. O entendimento, ele chega primeiro na tua casa, no teu lar. E quando você vem no caminho, você já vem pensando, Senhor, vou te louvar. Não tem problema se o irmão olhar de cara feia para mim. Hoje eu vim para te adorar. Senhor, não tem problema se a palavra for dura, igual o pastor está pregando. Mas eu quero te adorar. Sabe por quê? Um dos maiores processos de cura
no processo adorando o Senhor. É você chegar e dizer: está doendo, não tem problema, mas eu continuo te orando. Isso não tem problema, eu vou continuar. Porque eu quero te encerrar dizendo isso. A condição que você vive hoje não diz. Eu quero que você saia com isso gravado dentro do seu coração. A condição que você vive hoje não vai dizer qual é o seu futuro. Mas do jeito que você se lançar hoje, você vai ter uma luz lá na frente. Eventos difíceis, momentos, todo momento passageiro. Ele vai passar. Não se preocupe. O único momento que demora mais, sabe o que é? É quando a gente está passando um processo de cura e reclamando. Que é o processo de murmuração. É Deus tratando e você... Olha lá o outro lá, o que é fulano, olha assim, fulano. Ah, e Deus fala: estou olhando todo mundo, mas eu estou querendo que você olhe primeiro para dentro de você. É dentro de você. São dentro de nós que as coisas vão acontecer. É dentro do teu coração, dentro da tua mente, que as coisas precisam acontecer. E quando tudo acontecer, a honra e a glória vai ser totalmente para Ele. Força nenhuma temos, mas nós conseguimos clamar um Deus que nos fortalece. Nós conseguimos, às vezes, passar por maiores dificuldades e chegar em qualquer ambiente e dizer, como Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Dentro de um processo de cura, não adiante, também não atrai ele. Eu estava tomando aquele remédio, como é que era? Que é no estômago. Eu vi isso aí. Tomei o remédio. Pergunta para ela se eu voltei no médico. Não voltei. Já foi difícil ir. Foi difícil fazer até a endoscopia. Eu saí de lá arrastado, assim, mais ou menos ainda. Aí eu estava sentindo dores no estômago. Aí eu falei: tá vendo? Se eu tivesse feito todo o tratamento certinho, eu não ia passar por isso hoje. Não atrase o tratamento. Não quebre o tratamento. Deixa Deus tratar totalmente dentro de você. Deixa Ele curar totalmente por inteiro. Tem horas que você vai dizer: calma, gente, eu estou sendo tratado por Deus. Deixa Ele cuidar de mim. Deixa eu no meu canto, porque eu estou sendo cuidado. E ser cuidado por Deus não é a morte, é o princípio de todas as coisas. Às vezes achamos que ser cuidado por Deus é o fim. Igual às vezes a pessoa ora e fala: fulano disso, daquilo. Só Deus, não, está na mão de Deus, está tranquilo. É ruim quando fica na minha mão, fica na tua mão. É ruim, vai piorar, ficar até mais doente. Mas se está na mão de Deus, o remédio certo, Ele sabe a hora. É deixar na mão do Senhor. Eu quero que você saia com esta palavra aqui nessa noite. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Eu só quero, dentro do teu processo, não se desespere. Dentro da tua situação, não arranque os cabelos da cabeça. Porque o processo, ele é feito para ser vivido. Nós só entendemos quando acaba o processo. E depois que acabou, fique tranquilo, Deus está te preparando para mais um. Porque eu achava que a gente acabava. Nunca mais na vida, irmão. Isso não vai ser mais nada. Nunca mais nada parece uma mulher. Tem processo. Mas há um subir. A mão de Deus. Certa vez o profeta disse para Davi:
Tu quer cair no homem ou na mão? Ele disse, na mão de Deus, porque Ele é misericordioso. O homem não tem misericórdia, mas Deus tem. No teu processo, não se desespere. Se você está confiando, está crendo no Deus, não se preocupe. Fique tranquilo. Fique tranquilo, não relaxado. É diferente, tá? Ficar tranquilo é uma coisa, não é relaxado não. Fique tranquilo, confiando no Senhor. Amém? Fique essa palavra e exalte o Senhor com as palmas bem fortes. Amém? Já eu quero louvar vocês fazendo um ano desse ministério. É um ano onde nós estamos, vamos colocar bem assim, vivendo um novo de Deus. Foi como a Yara disse, o Cleito disse, é uma promessa sendo, e é mesmo sendo, uma promessa faz dois. E a Bíblia nos diz uma coisa, gente, dar honra para quem tem honra. Esse ministério nós começamos na garagem da Denis, o qual cedeu a garagem, ela ficava simplesmente palmas da Denis. Esse ministério ele não briga, não começou nada. Esse ministério ele tem que andar conforme eu confio. Eu conversei com alguns horas que eu quero dar 2 passos na frente de Deus, fala, dá meio. Deus fala, não, nós temos que fazer, tá? Fique tranquilo, vai chegar a um tempo determinado. Como nós ficamos lá, quando eu falei para Denis, a gente só vai ficar 6 meses aqui, Denis. 6 meses a gente ficamos 1 ano lá, tá, gente? Olha.